E aí galera, tudo certo? Bem-vindos a mais uma videoaula sobre geografia. Eu sou a professora Nathalie e hoje vamos aprender um pouquinho mais sobre o mundo dos devaneios, das inspirações e principalmente das imaginações. Também conhecido como o mundo das nuvens. Afinal de contas, quem nunca viu algum desenho, algum personagem olhar para as nuvens? É algo realmente muito comum. Mas por que será que isso acontece? Bom, cientificamente falando, isso é um fenômeno psicológico, conhecido como pareidolia. Ele acontece quando recebemos estímulos visuais imprecisos e aleatórios e damos a eles uma interpretação compreensível. Por isso, às vezes vemos rostos, animais ou objetos, e não só as nuvens, como também montanhas e outras superfícies irregulares. Da mesma forma, também somos capazes de identificar frases ou palavras a partir de ruídos incoerentes. É uma tendência natural do cérebro para identificar padrões e classificar esses estímulos com base nos referenciais da nossa memória. Ufa, ainda bem! Bom, é importante destacar também que elas não são feitas de algodão, ok? As nuvens, na verdade, são feitas de diminutas partículas de gelo ou água, em seu estado líquido ou ainda de ambos ao mesmo tempo. Elas podem ser mistas. Elas se encontram em suspensão na atmosfera após terem se condensado ou liquefeito em virtude de fenômenos atmosféricos. A nuvem pode também conter partículas de água líquida ou de gelo, em maiores dimensões, e partículas procedentes, por exemplo, de vapores industriais, de fumaças ou de poeira. Diferentemente do nevoeiro, que é a umidade que se condensa próximo do solo, são gotículas de água extremamente pequenas e que ficam em suspensão perto da atmosfera, ou seja, são gotículas de água extremamente pequenas e que ficam em suspensão perto da superfície. A umidade relativa do ar precisa estar acima de 90% para que ocorra a formação do nevoeiro. Vento fraco ou calmaria, no caso a falta de vento também pode contribuir, e a baixa temperatura são outras condições importantes para a formação do fenômeno. Nesse caso, a visibilidade horizontal cai para menos de 1.000 metros. O que a gente pode concluir com isso? É muito comum que nas manhãs, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, quando é inverno, no começo da manhã, é muito comum a gente encontrar neblina. Neblina, na verdade, é um sinônimo de nevoeiro, porque nevoeiro é um nome técnico. Por que isso ocorre? Porque de manhã, logo de manhã, 5, 6 horas, é muito comum que haja pouco vento, ou quase nada, e a temperatura é extremamente baixa. Consequentemente, o nevoeiro se forma. No caso das nuvens, o processo de formação é um pouquinho diferente. As nuvens são causadas pelo arrefecimento do ar até a condensação da água, devido à subida e expansão do ar. É o que sucede quando uma parcela de ar sobe para níveis onde a pressão atmosférica é cada vez menor e o volume do ar se expande. Esta expansão requer energia, que é absorvida do calor da parcela, e por isso a temperatura desce. Este fenômeno é conhecido por resfriamento adiabático. Então, nessa primeira imagem, a gente pode conferir o ciclo da água, certo? Onde a água evapora por meio da energia do sol, condensa, ou seja, a água, que aquele vaporzinho vira água, se condensa na atmosfera, e a gente já logo vai explicar como isso acontece. E aqui o processo adiabático, ou seja, quando o ar sobe, esse vapor sobe, ele tende a expandir e resfriar. E é por isso então que ele se condensa.
E aqui acontece o processo inverso. Quando ele desce, ele comprime e aquece, porque quanto mais próximo da atmosfera tiver esse vapor de água, mais quente ele está. Então, a possibilidade dele de se expandir, resfriar e se elevar é grande. Para poder explicar um pouquinho mais sobre esse processo de evaporação e condensação da água, vamos fazer uma experiência. Bora lá? Nuvem na garrafa. Para fazer esse experimento, será necessário uma garrafa PET de 600 ml, dessas molinhas, e um álcool. Coloque uma tampinha cheia de álcool dentro da garrafa. Retire um pouco do ar de dentro e feche. Esprema a garrafa por uns 15 segundos. Pronto, agora é só abrir e ver a mágica acontecer. Você deve estar se perguntando como isso acontece. Bom, na hora que a gente torce a garrafinha cheia de álcool, a temperatura aumenta. Quando a gente distorce, ela diminui e o vapor condensa. Dá para fazer isso com água? Sim, mas o ponto de ebulição do álcool é bem menor. Ou seja, com menos temperatura, a gente consegue fazer o álcool evaporar. O efeito é bem mais rápido e bem mais legal. Agora, como já entendemos, em síntese, o processo de evaporação e condensação, vamos aprofundar o processo de condensação. Porque duas coisas são necessárias para que isso ocorra. Primeiro, o ar deve estar saturado, assim como no caso do nevoeiro. E segundo, deve haver geralmente uma superfície sobre a qual o vapor d'água possa condensar. Por quê? Porque quando a condensação ocorre no ar acima do solo, minúsculas partículas conhecidas como núcleos de condensação servem como superfície sobre a qual o vapor d'água condensa. Estudos de laboratório demonstram que no ar limpo, livre de poeira e outros aerosóis, a condensação ou deposição de vapor d'água é extremamente improvável, exceto sob condições supersaturadas, isto é, quando a umidade relativa está acima de 100%. Na atmosfera, as gotículas de nuvem não crescem a partir de gotículas menores, porque o alto grau de supersaturação necessário para a condensação de gotículas muito pequenas não ocorre na atmosfera real. Agora, o que são núcleos de condensação de gelo? Bom, nada mais são do que partículas microscópicas de poeira, gotículas de água, partículas de gelo, aerosóis, partículas de sais e de ácidos que são encontrados na atmosfera, partículas produzidas de emissões biogênicas de enxofre, produtos da queima de vegetação e poluentes da queima de materiais fósseis. Nessa imagem, por exemplo, podemos ver quanto vale um núcleo de condensação. Numa medida meteorológica, chamada micrômetro, um núcleo de condensação equivale a 1 micrômetro, enquanto uma molécula de água equivale a 0,0001 micrômetro. Agora, quando há presença de ar saturado, disponibilidade de núcleos de condensação de nuvem e presença de mecanismos de resfriamento na atmosfera, ocorre a condensação. Nesse caso, podem ocorrer também dois tipos de chuva, que são o processo de colisão-coalescência e o processo de cristais de gelo de Bergeron. O processo de colisão-coalescência predomina em nuvens que se formam a temperaturas acima do congelamento, principalmente nas nuvens quentes dos trópicos. Inicialmente, ocorre a condensação em pequenos núcleos, alguns dos quais são maiores e produzem gotículas de água maiores. À medida que essas gotículas maiores respondem à gravidade e caem por uma vez, elas se combinam com gotículas menores, gradualmente coalescendo em uma gota de chuva. Já o processo de cristais de gelo de Bergeron ocorre à medida que gotículas de água super resfriadas, ou seja, gotículas minúsculas de águas que estão abaixo do congelamento e ainda na forma líquida, evaporam rapidamente próximo a cristais de gelo, que absorvem o vapor.
os cristais de gelo se alimentam das gotículas super resfriadas de nuvem, crescem de tamanho e acabam caindo como neve ou chuva. Pronto, agora que já entendemos um pouco mais sobre evaporação, condensação, núcleos de condensação, formação de gota de chuva e de floco de neve, vamos relembrar do que são feitas as nuvens. Como já abordamos nos slides passados, uma nuvem pode ser formada por água, por gelo ou até por ambos simultaneamente. Quando suspensas na atmosfera, gotículas de água não congelam a 0 grau, e sim a temperaturas mais baixas. As gotas de água super resfriadas podem conviver com o gelo dentro das nuvens. De um modo geral, podemos estabelecer que as nuvens altas são compostas exclusivamente de gelo. As nuvens médias são mistas e as nuvens baixas são formadas apenas por água. Pronto! Agora que já sabemos o necessário para compreendermos uma nuvem e distingui-la, vamos classificar e identificar? Antes de mais nada, é necessário entendermos que elas podem ser classificadas pela aparência e pela altitude. Com base na aparência, distingue-se 3 tipos: cirros, cúmulos e estratos, sendo as cirros nuvens fibrosas, altas, brancas e finas. As estratos são camadas que cobrem grande parte ou todo o céu. E as cúmulos são massas individuais globulares de nuvens com aparência de domos salientes. Qualquer nuvem reflete uma destas formas básicas ou é a combinação delas. Já com base na altitude, as nuvens mais comuns na troposfera são agrupadas em 4 famílias: das nuvens altas, das nuvens médias, das nuvens baixas e das nuvens com desenvolvimento vertical. As nuvens altas normalmente têm bases acima de 6.000 metros. As nuvens médias geralmente têm base entre 2.000 a 6.000 metros. E as nuvens baixas têm base de até 2.000 metros. Uma dica: segundo a classificação atual, há 10 tipos de nuvens. Apesar de parecerem muitos tipos, basta notar que resultam da combinação de algumas características básicas. As nuvens altas, por exemplo, são sempre antecedidas do prefixo cirro, porque apresentam sempre um aspecto tênue e fibroso. As nuvens médias apresentam um prefixo alto. A designação estrato entra nas nuvens de maior extensão horizontal, enquanto a designação cúmulo entra nas de maior desenvolvimento vertical. As nuvens capazes de produzir precipitação identificam-se com o termo nimbo. Comecemos então pelas nuvens altas. Primeiro, cirros, abreviação CI. As cirros são descritas como rabo de cavalo, frágil, leves, fibras, listras ou plumas delicadas e semelhantes a fios de cabelo. As cirros são as nuvens altas mais comuns. São finas e compridas e formam-se no topo da troposfera. Formam estruturas alongadas e permitem inferir a direção do vento àquela altitude, geralmente de oeste. A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo. Segunda nuvem, cirrostratus, abreviação CS. As cirrostratus são descritas como véu de lâminas fundidas de cristais de gelo, leitosa, com halos, que nada mais são do que círculos de luz que se formam ou que contornam um corpo luminoso pelo efeito da refração,
solares e lunares. As cirroestratos são as nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição da visibilidade. Como a luz atravessa os cristais de gelo que as constituem, dá-se a refração, dando origem a halos solares. Na aproximação de uma forte tempestade, essas nuvens surgem muito frequentemente e, portanto, dão uma pista para a previsão de chuva ou neve em 12 a 24 horas. Altocúmulos, abreviação AC. As altocúmulos são descritas como remendos de bola de algodão matizada, disposta em linhas ou grupos, ondulações e nuvens lenticulares associadas a montanhas. As altocúmulos são nuvens médias que são compostas, em sua maioria, por gotículas de água e quase nunca ultrapassam 1 quilômetro de espessura. Têm a forma de pequenos tufos de algodão e distinguem-se dos cirrocúmulos porque normalmente apresentam um dos lados da nuvem mais escuro que o outro. O aparecimento destas nuvens numa manhã quente de verão pode ser um sinal para o aparecimento de nuvens de trovoada ao final da tarde. As altocúmulos podem ser brancas e ou acinzentadas. Nas nuvens de maior desenvolvimento horizontal, temos a nimboestratos, abreviação NS. As nimboestratos são descritas como cinza, escura, baixa e com chuva fina. Essas nuvens são baixas, escuras. Estão associadas aos períodos de chuva contínua, ou seja, de intensidade fraca a moderada. Podem ser confundidas com as altoestratos, que são mais grossas, mas os nimboestratos são em geral de um cinzento mais escuro e normalmente nunca se vê o sol através deles. As estratocúmulos, abreviação SC, são descritas como suave, cinza, massas globulares em linhas, grupos ou ondas, rolos pesados e padrões nublados irregulares. São nuvens baixas que aparecem em filas ou agrupado noutras formas. Normalmente, consegue-se ver céu azul nos espaços entre elas. Produzem-se frequentemente a partir de um acúmulos, muito maior por altura do pôr do sol. Diferem das altocúmulos porque a sua base é muito mais baixa e são muito maiores em dimensão. Raramente provocam precipitação, mas podem eventualmente provocar aguaceiros no inverno, se desenvolverem verticalmente em nuvens maiores e os seus topos atingirem uma temperatura de menos 5 graus. As estratos, abreviação ST, são descritas como uniformes, sem traços característicos e cinza como nevoeiro alto. As estratos possuem uma camada uniforme de nuvens que habitualmente cobrem todo o céu e lembram um nevoeiro que não chega a tocar no chão. Aliás, se o nevoeiro espesso ascender, originam-se nuvens deste tipo. Normalmente, não originam precipitação, que, ao ocorrer, o faz sobre a forma de chuvisco. Não deve ser confundida com as nimboestratos, visto que estas originam precipitação fraca a moderada. Além disso, as estratos apresentam uma base mais uniforme. Estas nuvens não devem ser confundidas com as estratos, que não deixam passar a luz direta do Sol. Na família das nuvens de desenvolvimento vertical, temos, em primeiro lugar, as cirrocúmulos, abreviação CC. As cirrocúmulos são descritas como matizadas,
céu encarneirado, pequenos flocos brancos, ramalhetes em linhas ou grupos e às vezes em ondulações. São as nuvens mais vulgares de todas e aparecem com uma grande variedade de formas, sendo a mais vulgar a de um bocado de algodão. A base pode ir desde o branco até o cinzento claro e pode localizar-se a partir dos 1.000 metros de altitude, em dias úmidos. O topo da nuvem delimita o limite da corrente ascendente, que lhe deu origem, e habitualmente nunca atinge altitudes muito elevadas. Surgem bastante isoladas, distinguindo-se assim das estratocúmulos. Além disso, as cúmulos têm um topo mais arredondado. Estas nuvens são normalmente chamadas cúmulos de bom tempo, porque surgem associadas a dias soalheiros. E por fim, as cumulonimbus, que também fazem parte da família das de desenvolvimento vertical. As cumulonimbus, abreviação CB, são descritas como densas, pesadas, maciças, tempestades escuras, chuvas torrenciais, parte superior explosiva, enorme desenvolvimento vertical, nuvens elevadas com topo em forma de sios soprado para uma cabeça em forma de bigorna. As cumulonimbus são nuvens de tempestade, onde os fenômenos atmosféricos mais interessantes têm lugar, como as trovoadas, os aguaceiros, o granizo e até os tornados. Essas nuvens estendem-se desde os 600 metros até a tropopausa, 12.000 metros. Ocorrem isoladamente ou em grupos. A energia liberada na condensação das gotas resulta em fortes correntes no interior da nuvem, ascendentes e descendentes. Na zona do topo existem ventos fortes que podem originar a forma de uma bigorna. Pronto, agora que já sabemos que alguns tipos de nuvens antecedem chuvas, vamos entender como se formam as precipitações? Antes de mais nada, é necessário entender que há inúmeras variações geográficas e sazonais, ou seja, que se refere ao que é temporário, que é típico de determinada estação ou época, das condições atmosféricas. Desse modo, muitos tipos de precipitações são possíveis, uma vez que a forma de precipitar depende principalmente da temperatura e do grau de turbulência do ar. Embora existam outras formas, as três mais comuns são a chuva, o granizo e a neve. No geral, apenas a chuva e a neve contribuem de maneira significativa para os totais de precipitação. Primeiro, a chuva. A chuva, precipitação pluviométrica ou pluviosidade, é a forma mais comum de precipitação e consiste em gotas de água líquida com um diâmetro habitual de 2 milímetros, podendo variar entre 0,5 a 5 milímetros. Esse tipo de precipitação, na maior parte das vezes, é originada pela condensação e precipitação ocorridas em ar, com temperatura superior à do congelamento, processo de colisão-coalescência, mas que algumas podem resultar do descongelamento de cristais de gelo, enquanto precipitam através de ar com temperatura mais elevada, processo de Bergeron. É conhecido o fato de que a intensidade das chuvas é inversamente proporcional à sua duração, ou seja, chuvas fortes como aguaceiros, tempestades e tormentas têm um intervalo de tempo curto, enquanto chuvas fracas, como garoas, têm duração mais prolongada no tempo. As nuvens que antecedem as chuvas são as cirroestratos, as nimboestratos, as altocúmulos, as estratos e as estratocúmulos. Nessa figura, podemos ver o perfil ideal da temperatura na precipitação em forma de chuva. Segundo, granizo. O granizo é também uma precipitação sólida, sendo constituído de massas esféricas e duras ou pedaços irregulares de gelo, que são produzidos em condições de grande turbulência vertical atmosférica, em nuvens cumulonimbus, através de correntes ascendentes que transportam as gotículas de água na nuvem,
ora para níveis com temperatura mais baixa, ora para níveis com temperatura mais elevada, um processo que se repete várias vezes antes da precipitação, congelando e esfriando as gotas a cada mudança de nível na nuvem. O tamanho do granizo, que pode variar entre 5 mm e 10 mm, é determinado pelos seguintes fatores. Primeiro, a quantidade de água super resfriada presente na nuvem. Segundo, a força das correntes ascendentes. E terceiro, a duração da trajetória da massa de gelo no interior da nuvem durante os movimentos envolvidos, que podem ser ascendentes, descendentes e laterais. Por exemplo, quanto maior a duração da trajetória da massa de gelo no interior da nuvem, maior será o granizo. Na figura, formação de granizo em nuvem cumulonimbus. Terceiro, a neve. A neve se forma em nuvens estratiformes, onde, diferentemente das convectivas, é observada baixa taxa de precipitação e baixo desenvolvimento vertical. O processo dominante na formação dos flocos de neve é o de agregação, que ocorre quando um cristal de gelo coleta outros cristais de gelo. Como na nuvem estratiforme não são encontradas extensas correntes ascendentes, os flocos de neve não necessitam atingir um peso elevado para precipitar. Portanto, se a temperatura da atmosfera abaixo da nuvem for inferior a 0 graus, é possível observar neve em superfície. Na imagem, a temperatura da superfície se encontra fria o suficiente para que os flocos cheguem até lá. Certo, agora que já conhecemos os 3 tipos de precipitação, vamos entender os mecanismos de ascensão do ar. Os tipos de precipitação associados aos mecanismos de ascensão do ar são usualmente classificados em 3 tipos. Primeiro, a precipitação associada à ascensão convectiva. Segundo, a precipitação associada à ascensão orográfica. E terceiro, a precipitação associada à ascensão frontal. A precipitação associada à ascensão convectiva. Diferentemente dos demais processos, este ocorre de maneira espontânea e decorre do aquecimento desigual de diferentes áreas da superfície. Por exemplo, a diferença entre o campo e o asfalto, fazendo com que uma parcela de ar se aqueça e se expanda e, consequentemente, ascenda para camadas mais elevadas, onde ocorrerá resfriamento adiabático da parcela até que atinja a temperatura do ponto de orvalho, possibilitando então a condensação e a formação de nuvens. Em outras palavras, a ascensão convectiva se resume ao movimento vertical de uma parcela de ar que se aquece a uma temperatura mais elevada que a do ambiente e seu entorno. Esse tipo de precipitação está associado a nuvens elevadas, como as cúmulos e as cumulonimbus, e apresenta forte intensidade e curta duração, sendo usualmente mais intensa do que a precipitação ciclônica ou orográfica, embora normalmente mais curta quanto à duração. É interessante destacar a expressão ponto de orvalho, que nada mais quer dizer do que a temperatura a qual o vapor de água presente no ar ambiente passa ao estado líquido, na forma de pequenas gotas por via de condensação, o chamado orvalho. A precipitação associada à ascensão orográfica. Este tipo de ascensão, que não é espontânea, ocorre a partir de barreiras topográficas que bloqueiam o caminho de movimentos horizontais do ar, que são então forçados a ascender. A precipitação ocorrerá apenas se a parcela de ar ascendente for resfriada até a temperatura do ponto de orvalho. Contudo, as montanhas por si só não são excepcionalmente eficientes em causar a retirada da umidade das correntes de ar que as atravessam, e o grau com que a orografia irá influenciar a produção de precipitação
depende de seu tamanho e de seu alinhamento relativo aos ventos portadores de chuva, da instabilidade atmosférica e da umidade presente na massa de ar. E por fim, a precipitação associada à ascensão frontal. Neste tipo de precipitação, a ascensão frontal ocorre a partir do encontro de massas de ar diferenciadas, que não se misturam, estabelecendo entre si uma zona de descontinuidade denominada frente, fazendo com que o ar mais quente, por ser menos denso, se eleve sobre o ar mais frio. Neste mecanismo de ascensão forçada, o ar mais quente pode ser resfriado até a temperatura do ponto de orvalho, originando então nuvens e precipitação do tipo frontal. Este tipo de precipitação geralmente tem duração prolongada e alcança áreas extensas. Associa-se muitas vezes à precipitação convectiva e é característica das latitudes médias, nas quais ocorre o encontro de massas de ar polar e de ar tropical. Agora, e como são distribuídas essas precipitações? Bom, antes de mais nada, é necessário entender que a distribuição espacial da precipitação é o aspecto mais importante da umidade atmosférica e é muito mais complexa do que a distribuição da temperatura, pois muitos fatores estão envolvidos, como a característica da massa de ar, que depende do local na qual ela foi originada e da trajetória que ela percorreu, e a altitude do local e sua distância em relação a grandes corpos hídricos. O aspecto mais notável no padrão mundial da precipitação é a abundância de umidade nas latitudes baixas e quantidade moderada a alta nas latitudes tropicais. Essa abundância é relacionada, sobretudo, à instabilidade atmosférica conferida pela convergência dos ventos alísios, que carregam grande parte de umidade e originam fortes precipitações, onde são forçados a ascender. Deste modo, há uma grande concentração das áreas úmidas do globo nas latitudes tropicais. Bom, aqui outra expressão, denominada ventos alísios, que nada mais são do que deslocamentos de massas de ar quente e úmido que se realizam de forma concêntrica em direção às áreas de menor pressão atmosférica das zonas equatoriais do globo terrestre. Existem também áreas úmidas na costa oeste do sudeste da Ásia, Índia e na região da Guiné, na África, que são causadas pelo fluxo de ventos de sudeste, que nada mais são do que uma modificação no padrão normal dos ventos alísios pelo desenvolvimento das monções nesta região. Outras áreas no globo que possuem precipitação significante são estreitas zonas ao longo das costas oeste das Américas do Norte e do Sul, situada entre as latitudes de 40 graus norte e 60 graus sul, aproximadamente. Em relação às áreas secas do globo ou com precipitação escassa, destacam-se as áreas subtropicais, situadas em latitude entre 25 e 30 graus em ambos os hemisférios, sobretudo nos setores oeste dos continentes, nas quais predominam condições de alta pressão e, portanto, setores de subsidência de ar e instabilidade atmosférica, que prejudicam a condensação e a precipitação. Desta condição, derivam os desertos situados nestas áreas. Nas latitudes médias, regiões secas mais amplas configuram-se no centro e no sudoeste da Ásia, no oeste da América do Norte e no sudeste da América do Sul. Podemos citar aqui os desertos do Atacama e o Saara, por exemplo. Há ainda regiões conhecidas como desertos frios ou desertos polares,
situados nas altas latitudes, onde não há muita precipitação e superfícies de água são raras e frias, e, portanto, os sistemas de ar originados nestas localidades são frios e secos. Neste caso, podemos citar o Ártico e a Antártica. Outra possível generalização sobre a distribuição global da precipitação é o contraste existente entre as margens costeiras e as áreas situadas no interior dos continentes. As primeiras geralmente recebem mais precipitação em relação às últimas, devido à sua proximidade das fontes de umidade, no caso, os oceanos. É importante destacar aqui que, no caso da América do Sul, as cadeias montanhosas dos Andes e a floresta amazônica, que está no interior do continente, influenciam a distribuição de chuva, não sendo esse modelo, portanto, 100% válido para o sul do continente. Quanto às variações sazonais. A variação sazonal da precipitação possui importância considerável para muitas partes do mundo e, no geral, esta variação é mais acentuada em áreas continentais do que em áreas costeiras, pois a proximidade da fonte de umidade confere balanço de precipitação mais equilibrado para áreas costeiras, ou seja, a variação sazonal da precipitação possui maior amplitude nas áreas continentais. Temos aqui como exemplo a mudança de estações, ou ainda um climograma de temperatura e de pluviosidade de determinada região do globo. Em áreas situadas nos trópicos, a precipitação concentra-se durante o período de verão e abrange metade do ano, enquanto o outro semestre é caracterizado por um período de seca, sobretudo durante o inverno. Devido a esta sazonalidade, as épocas do início, duração e término da estação chuvosa controlam as atividades agrícolas nos trópicos. Em comparação com as latitudes médias e altas, percebe-se que, enquanto nos trópicos a precipitação pluvial é efetiva para o crescimento de plantas, por exemplo, qualquer que seja a época do ano que ocorra nas latitudes médias, somente a precipitação que cai durante a estação isenta de congelamento pode ser efetiva. A região de domínio das monções, como já citado anteriormente, possui a maior variabilidade sazonal. Na imagem, a distribuição média em janeiro e em julho da precipitação nas áreas continentais do mundo. Bom, agora como tudo que é bom dura pouco, nossa aula chegou ao fim. Escreva aqui nos comentários o que mais gostou. Na próxima aula aprofundaremos um pouco mais sobre aquecimento global. Espero vocês lá, hein? Tchau!